Propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado para propaganda política partidária. 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 Horário reservado para propaganda política partidária.
Horário reservado para propaganda política partidária. Horário reservado para propaganda política partidária. Horário reservado para propaganda política partidária. Horário reservado para propaganda política partidária. Horário reservado para propaganda política partidária. Olá, eu me chamo Douglas, conhecido também como Tio Chico, e quero fazer uma reflexão contigo. Você sabia que, a grosso modo, o prefeito é o homem que quer cuidar da nossa cidade? Ele deve se preocupar com as vagas das escolas, com a qualidade das ruas, com a iluminação pública, com a limpeza e a organização de nossas calçadas e praças, com os medicamentos da farmácia popular, com os enfermos que necessitam de tratamento, com as empresas e empregos em nossa cidade, etc. Levando isso em consideração, se você tivesse uma empresa e precisasse se ausentar, você deixaria seu patrimônio sob minha responsabilidade, baseado nas experiências profissionais que tive até hoje? Se sim, você deixaria sob minha responsabilidade? Acredito que você pode me dar um voto de confiança para comandar a maior prefeitura da região. Tenho convicção que minhas experiências de vida me autorizam a me colocar à disposição da nossa cidade ao lado da seleção que a União formou. Mas para isso precisamos do teu voto no dia 6 de outubro, porque com União vem renovação. 44 para prefeito Douglas Tio Chico e vice José Márcio. Horário reservado para propaganda política partidária. 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 Horário reservado para propaganda política partidária.
Horário reservado para propaganda política partidária. Horário reservado para propaganda política partidária. Mais notícia, mais esporte, muito mais música. Esta é a 95.5 FM, uma emissora do Grupo Sara Brasil de Rádios. Horário reservado para propaganda política partidária. Horário reservado para propaganda política partidária. Horário reservado para propaganda política partidária. Você está na 95.5 FM.